Este é o Fair Tópicos no Fair Mormon Podcast. O título do artigo desta semana é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, parte 8, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Magnani e lido por Márcia Denardi. Este artigo foi usado com a permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos de Michael Ash podem ser encontrados no DeseretNews.com. Como discutido no tópico anterior, quando a maioria dos Mormons encontra material anti-Mormon, geralmente eles rejeitam a nova informação como sendo falsa ou irrelevante, porque tendem a confiar mais no testemunho espiritual que obtiveram do que em alguma informação na qual não confiam ou não pesquisaram. Quando os críticos veem essa rejeição natural de argumentos contra a igreja, eles alegam que isso seria uma prova da mente fechada dos Mormons, os quais colocam os sentimentos acima dos fatos. É importante esclarecer que sentimentos não expressam exatamente o impacto que ocorre na alma durante uma experiência espiritual. No entanto, quando a maioria dos Mormons encontra informações anti-Mormon, eles geralmente as ignoram por causa da força dessas experiências espirituais, ao invés de fazerem um profundo exame dos argumentos, um fenômeno que não se restringe ao mormonismo. Muitos estudos mostram que as pessoas confiam tanto em informações e evidências racionais quanto não racionais ao tomar decisões importantes. Isso inclui políticos, cientistas, historiadores e intelectuais. Em estudos como história e religião, que são mais abertos, não é sempre que há provas físicas que forneçam respostas definitivas. Evidências não racionais, incluindo inspiração, viés e preconcepções, geralmente acabam fazendo parte do estudo. Falarei mais sobre viés e objetividade em um artigo futuro. Alguns psicólogos, por exemplo, argumentam que pessoas religiosas frequentemente possuem motivos racionais para manterem-se fiéis, ainda que confrontem evidências conflituosas. Todos nós estamos envolvidos em relacionamentos com nossos cônjuges, pais, irmãos ou filhos, com os quais nos mantemos comprometidos, ainda que conhecendo aspectos negativos deles. Tendemos a reconhecer que há benefícios a longo prazo ao nos apegarmos a relacionamentos com compromisso, ao contrário de relacionamentos de curto prazo, cujo custo às vezes é bastante alto. Pessoas comprometidas às suas religiões obtêm benefícios como, por exemplo, respostas ao significado de suas vidas, ou o desenvolvimento de um relacionamento com uma divindade. Pessoas racionais farão maiores sacrifícios em prol de suas crenças religiosas quando eles conseguem mais em retorno. Eles até mesmo racionalizarão seus comportamentos e crenças por algum tempo sem receber nada em troca, mas a maioria de nós não racionalizará indefinidamente, a não ser que nossas crenças produzam os resultados que esperamos. E muitas pessoas se dão conta de que a religião realmente dá esse retorno. Geralmente, críticos argumentam que um testemunho SUD é baseado somente em sentimentos emocionais, porque nenhuma pessoa racional poderia honestamente examinar os tópicos desafiadores sobre o mormonismo e permanecer fiéis, a não ser que fossem vítimas, estivessem enganados ou que rejeitassem a verdade. Santos dos últimos dias, no entanto, sabem que há motivos racionais para crer, embora muitos críticos rejeitem todas as evidências, ambas as racionais e as não racionais, que favoreçam a crença. Enquanto os críticos pensam que têm motivos racionais para rejeitar crenças, eles frequentemente tendem a usar de motivos emocionais para manterem-se descrentes quando confrontados com evidências que apoiam o mormonismo. Evidências pró-Mormon poderiam causar uma nova dissonância cognitiva ou uma angústia psicológica. Para evitar isso e para assegurarem que eles tomaram a decisão certa ao rejeitar o mormonismo, argumentos a favor da igreja geralmente são ignorados e tidos como falsos. Talvez o resultado de sentimentos, esperança, desejo ou confirmação de viés, ou também como irrelevante. Nenhum testemunho espiritual poderá competir com a nova verdade percebida nas evidências conflitivas seculares e históricas. Assim como seus colegas crentes, eles frequentemente evitam literatura que vá contra suas crenças, ou, neste caso, sua descrença. Em outras palavras, eles evitam essas evidências que fortalecem argumentos SUD.
Diversos ex-mórmons disseram que sua oposição à igreja é tão forte que eles não estariam dispostos a voltar, mesmo que aparecesse alguma nova informação. De acordo com uma pesquisa informal de 2001 com quase 400 ex-membros, mais da metade disse que nada poderia abrir as portas para seu retorno ao mormonismo. Alguns ex-membros têm argumentado que se houvesse alguma evidência inegável de que o mormonismo é verdadeiro, eles ainda assim rejeitariam a igreja e se rebelariam contra Deus por causa das coisas que eles não concordam. É irônico ver que alguns ex-membros que clamam deixar a igreja por razões intelectuais, na verdade se recusam a examinar argumentos intelectuais SUD por razões não intelectuais. Apesar de seus argumentos referentes à objetividade e imparcialidade, há frequentemente fatores complexos que contribuem para uma apostasia intelectual. Assuntos controversos, às vezes, são usados como muletas convenientes nas quais algumas pessoas apoiam sua descrença. É duvidoso que alguém seja capaz de tomar decisões puramente intelectuais em matérias como religião. Nossas visões de mundo e o que consideramos ser evidências são geralmente influenciadas por inúmeros fatores. As razões intelectuais que levam alguns a apostatar não convencem outros membros igualmente inteligentes a fazerem o mesmo. Um forte testemunho SUD é baseado em um testemunho espiritual não racional, mas também é apoiado por evidências racionais. Isso está de acordo com a admoestação na Escritura para conhecermos as coisas de Deus através tanto da mente quanto do coração, de acordo com Doutrina e Convênios, seção 8, versículo 2. Obrigada por acompanhar este episódio Fair Tópicos. Esta é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas neste podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a aumentar a popularidade deste podcast, compartilhando com seus amigos. Obrigada e até o próximo episódio Fair Tópicos.